excesso de açúcar no cérebro. Diabetes Ô, você tá sabendo disso agora? é excesso Diabetes tipo 3, o Alzheimer. de açúcar no sangue. Esteatose hepática é excesso de açúcar no fígado. Osteoporose é excesso de açúcar nos ossos. Não. Osteoporose não é tão simples. É um pouco mais complexo e pode ter um pouco a ver com açúcar, mas tem outras coisas que vão impactar mais na questão da osteoporose. Obesidade é excesso de açúcar no tecido adiposo. Não. Caralho, a mulher tá metendo louco já. Deixa eu ouvir do início aqui de novo. Alzheimer é excesso de açúcar no cérebro. Não, tudo aqui é excesso de açúcar no sangue, mas vamos lá. Parte desse açúcar vai se acumular em alguns órgãos. Um exemplo, a catarata é excesso de açúcar na corrente sanguínea que o corpo ele vai começar a depositar esse açúcar em outros formatos, tá? Um exemplo, como é que o corpo vai acumular açúcar no organismo, tá? Para não desperdiçar energia, através de células gordurosas, os triglicerídeos. Esse triglicerídeo é transportado pelo corpo e depositado em alguns órgãos. E aí você vai ter a causa aí de obesidade e tudo mais. Agora, ela tá metendo louco aqui, tá? Alzheimer não é açúcar no cérebro. É uma consequência de açúcar, tá? Na corrente sanguínea. Sim, pode ser açúcar no cérebro, mas porque ela começou a falar isso, só que ela vai embananar tudo lá no final, se liga. Diabetes é excesso de açúcar no sangue. Não é somente excesso de açúcar no sangue. O açúcar no sangue vai gerar o diabetes por conta da síndrome metabólica, que é a ativação em demasia da insulina. A insulina alta, o corpo cria uma resistência, ou seja, o hormônio está alto demais no corpo, o corpo não sabe lidar com aquilo, ele cria uma resistência. Então, a mesma quantidade de açúcar que a insulina conseguia queimar, ela não consegue queimar mais. E essa insulina, ela tá livre no corpo. Ela tá livre. Parte está sendo usada, a outra não está sendo usada. E aí é onde pode, sim, a questão de surgimento de câncer. Por quê? Porque a insulina, assim como o GH, eles são hormônios do crescimento. Tá certo? Esteatose hepática, excesso de açúcar no fígado. A esteatose hepática não é o excesso de açúcar no fígado, porque o açúcar não vai diretamente para o fígado. É por causa do açúcar, mas o que acontece? O fígado ele vai processar esse açúcar e transformar em triglicerídeos, que são as células de gordura do corpo, que são para transportar gordura. Só que a gente ingere tanto açúcar na medida que o fígado não consegue. E na realidade, assim, não é açúcar diretamente que vai pro fígado, tá? O açúcar é mais digerido no próprio intestino. O que vai pro fígado é frutose, tá? É o açúcar das frutas. Ah, tudo bem, açúcar branco é frutose também, frutose e sacarose, mas enfim, vocês entenderam. Então, o fígado não consegue dar conta. Ele começa a acumular parte desse açúcar para processar depois em forma de gordura no próprio fígado. É onde vem aí, né, a pedra na vesícula. Por quê? Porque o fígado é para processar gordura. Como ele vai processar açúcar, a bile não excreta mais o líquido biliático, que é o ácido próprio para quebrar as moléculas de gordura. Então ele fica paradinho lá e ele endurece. É o mesmo processo que se dá com a calcificação do cálcio, né, nos rins. Osteoporose é excesso de Não, açúcar. isso aqui, pode pular isso aqui que não faz sentido, tá? Pode ter a ver porque o açúcar também, ele vai competir com outros minerais, o açúcar ele vai atrapalhar a absorção de cálcio, é uma série de fatores, mas não é só o açúcar em si. Nos ossos. Obesidade é excesso de açúcar no tecido adiposo. Não é, obesidade é todo o processo, né, da síndrome metabólica. Você ingere muito carboidrato, esse carboidrato é transformado em energia, o excedente se houve um excedente para o corpo, ele vai aumentar a insulina alta vai criar uma queda muito rápida dessa glicose, você sente fome de novo, você vai lá de novo comer carboidrato mais rapidamente para o corpo sentir que tem energia de novo, e você vai repetindo esse processo até o corpo gerar o que a gente chama de resistência insulínica. Gerando resistência insulínica, você tem uma quantidade maior de glicose dentro da corrente sanguínea, e aí vai começar a afetar o fígado.
certo? Afetando o fígado, você tem uma maior produção de triglicerídeos e sim, os triglicerídeos eles vão se acumular no tecido adiposo. Se acumulando no tecido adiposo, e aí começa a aparecer um monte de bizarrice de doença, porque o tecido adiposo, quando ele está inflamado, ele trabalha como uma espécie de estimulante, ele é como se fosse um ativador hormonal também. Então, não é para o tecido adiposo fazer isso, mas ele faz. Então, ele causa respostas imunológicas adversas do que deveria ser o normal, né? Uma produção maior de certo hormônio que não deveria ser produzido lá, entendeu? Então não é tão simples como ela tá falando. O bom é que ela tá demonizando o açúcar, ok, mas é mais complexo do que da forma que ela tá falando. Câncer é excesso de açúcar nas células. O câncer já é uma resposta a tudo isso que eu falei. Um exemplo, o que que acontece, como é que se gera o câncer? Um exemplo, todo dia células morrem. Todo dia células morrem. E elas passam por um processo que se chama de apoptose celular, que é o quê? Quando essa célula morre, o sistema de defesa do corpo, as células brancas, os glóbulos brancos, eles vão lá e expelem essa célula morta, certo? Se você está com a insulina muito alta, o que é que vai acontecer? A insulina, como eu falei, é um hormônio do crescimento. A insulina, ela vai ativar aquela célula morta e ela se torna agora uma célula anaeróbica, ou seja, ela não precisa de oxigênio e ela se alimenta de açúcar. Então é por isso que o açúcar contribui para o câncer. Mas para chegar no câncer, você já tem que ter ali a insulina bem alta, porque é a insulina que vai fazer com que aquela célula não passe pela apoptose, entendeu? Então não é tão simples do jeito que ela está falando, mas sim, o açúcar é o alimento básico de células anaeróbicas, né? Vamos colocar assim. E você, ainda acha que pode comer açúcar todos os dias? Só que aí, detalhe, açúcar é carboidrato, então todo tipo de carboidrato é perigoso, não é só açúcar branco não, tá? Deixa eu responder aqui vocês aqui. Então, por que os médicos atuais não são didáticos iguais a você? Porra, pergunta difícil, né, Fábio? Mas a questão, Fábio, é o seguinte. É porque isso que eu tô falando e isso que muitos médicos que falam de alimentação falam não se dá em faculdades, você estuda por fora. Então a mesma capacidade que o cara tem de estudar, eu tenho de estudar. Então a didática depende da pessoa, entendeu? Depende da pessoa. Então assim, a maioria dos médicos, a maioria não, 100% deles não são treinados para, vamos dizer assim, curar a doença, e sim para remediar ela. Então os caras vão passar remédio para você. Esse é o problema, entendeu? Mas essa literatura tá lá no PubMed, tá nos sites deles. Só que a maioria não lê, velho. A maioria não lê. E os que leem, muitas vezes viram aqueles mercenários que só quer falar se você pagar 1.000, 2.000 reais em um curso. Entendeu? Mano, que lição de biologia a gente deu agora. Até parei pra ouvir e deixei de comentar. Ah, Guilherme, eu já estudei muito, e assim, estudei e apliquei muitas pessoas, cara. Eu tô falando que eu já tive 3 grupos cheios de WhatsApp e eu sei o que eu tô falando. Tem uns livros, eu estudei, eu apliquei em mim, apliquei em, sei lá, mano, sem brincadeira, milhares de pessoas já me acompanhou com assunto de alimentação, mano. Eu estou com gordura nos rins, como tratar? Gordura nos rins e frutas é tranquilo consumo? Cara, é tranquilo se você consumir de forma esporádica, né? Não deve fazer parte como base alimentar, entendeu? Deve ser um capricho que você usa na alimentação. A indústria farmacêutica não quer muitos gideões espalhados por aí. Os médicos respondem à indústria farmacêutica e ganham muito dinheiro indicando certos medicamentos. Então, tem médico que é bacana, que vai falar dessas questões, mas o cara vai te recomendar o quê? Suplemento. Não vai recomendar comida, entendeu? Boa. Gordura, pô, gordura no rim, eu fiquei assim, porra, é 9 eu não sabia. Então, gordura no fígado, basicamente, é a quantidade exacerbada de carboidrato que se come. E, pessoal, desculpa aqui, é porque tem hora que parece terrorismo algumas coisas, mas não é. Cara, você pesquisa aí no Brasil quantas pessoas sofrem de gordura no fígado. Cara, é a maioria da população. Agora, você acha que é fácil o cara chegar assim e dizer, pá, é o arroz que você tá comendo, é o feijão que você tá comendo. Ah, Gidane, por que outras pessoas não adquirem? Pessoal, tem pessoas que têm um organismo mais acelerado e mais forte do que outros. Não significa que essa pessoa nunca vai ter, ela vai demorar a ter algum problema. Entendeu? Pessoas que têm um metabolismo bem acelerado, geralmente não sofrem tanto com carboidrato. Mas essa pessoa vai envelhecer um dia e o corpo dela vai arrebentar.
Gide, vermes podem influenciar no ganho de peso e compulsão alimentar? Com certeza, com certeza. Na perca de peso, principalmente, né? Que merda, hein? Pão nosso, não posso comer cuscuz. Não, poder pode, Tradition. Todo dia cuscuz. Entendeu o que eu quero dizer pra você? Todo dia cuscuz. Cara, quer ver uma comida que vai salvar vocês? Ó, e no dia que tu comer cuscuz, Tradition, o que é que tu faz pra minimizar o impacto do carboidrato? Mano, tempere bem com ovos, com carne, com legumes, tempere bem. Por quê? Porque quando você come um carboidrato acompanhado de uma proteína, certo? Esse carboidrato demora mais tempo para ser processado. E isso diminui o impacto da glicose no seu organismo. Entendeu? O cara fala isso só porque eu estou comendo uma pipoquinha. Às vezes eu tenho a impressão que o profissional de saúde de rede pública não quer estar ali. Tenho muitas críticas ao serviço público, já tive várias. Mano, eu não confio em médico. Eu não confio em médico. Você tá falando que você tem críticas? Eu não confio. Esses médicos aí, eu não confio. Não confio de jeito nenhum. Se... Cara, médico ainda assim eu confio é cirurgião. E ainda assim, cirurgião mata muita gente. Se todos tivessem interesse em procurar informações em lugar correto, muitos não iriam em igreja, médicos, psicólogos, entre outras coisas. Dar um leite de saco é bom para a saúde? Depende do saco de quem, chapado. Do saco de quem? Cuscuz com ovo e bacon já era. Pois é, você quebra muito o poder entendeu? Em vez de, assim, pô, Gideon, pô, eu vou parar de comer cuscuz. Mano, não precisa, vai. Vamos colocar assim. Você reduziu muita outra coisa, tirou o trigo e tal. Mas quando você for comer cuscuz, não coma ele puro. Não coma puro. Entendeu? Mete ovo, mete bacon ali, tá ligado? Faz um negócio bacana, mete um queijinho derretido em cima. Pronto. Você vai diminuir bruscamente o impacto da glicose no seu organismo. Qual arroz bom, Gideon? O não arroz. Falando sobre saúde, e o doutor Jaime Brani, o que você acha dele? Cara, é um pouco sensacionalista em alguns aspectos. Porque assim, o que eu vejo nesses médicos que parece que pegam um assunto e transforma aquilo em um proselitismo, é que bastava falar de alimentação e esses problemas não aconteceriam. Aí quer dar um paliativo que sempre a pessoa vai ter que estar fazendo porque não mudou os hábitos, entendeu? Eu coloco tomate e cebola no ovo. Boa, fazer uma omelete, cara, é uma comida sensacional, né? Eu só como cuscuz com manteiga de vaca. É, mas bota mais alguma coisa, mano. Cuscuz, arroz, feijão, outros carboidratos. Mano, o pior é o trigo, tá? Trigo e arroz. Feijão também é bem complicado, mas trigo, cara, é bem complicado. Bem complicado. E é preciso escolher carboidratos de baixo índice glicêmico. Também, o inhame tem baixo índice glicêmico. Batata doce não, viu, seu safado? Tô ligado em vocês. Mas batatinha doce vai, é. Minha primeira vez eu queria ordenhar um boi quando era criança. Ele achava que era teta. Qual tipo de açúcar é aconselhável usar, Gidão? Nenhum, cara. Açúcar é açúcar. Mano, açúcar é açúcar. Põe em sua cabeça. Ah, o Demerara é açúcar. Masca é açúcar. Tudo é açúcar, pessoal. Pessoal, é açúcar. Só muda a cor. Tudo é açúcar. A gente fala alimentação legal. E, cara, a alimentação ela tem que ser composta mais ou menos entre 60% e 70%. 70% acima de proteína. E o resto aí de hortaliças, legumes, vegetais, entendeu? Pra acompanhar. Se puder botar mais proteína e gordura animal. Então, cara, todo tipo de carne, entendeu? Um exemplo, de manhã mesmo, você comer algumas coisas com ovos, ou fazer omelete, ou fazer mexido de ovos, entendeu? Com bacon, com queijo.